Também pelo combate à corrupção, a gente sabe muito bem que assusta muito a população, passa pela Praça dos Três Poderes, especialmente pelo Congresso e pelo Judiciário. E o Judiciário, o STF especialmente, mexe muito com o emocional das pessoas hoje em dia. E eu vi que numa sabatina na semana passada, o Antagonista, você cruzou com o candidato Renan Santos e fez elogios rápidos a ele ali lá no corredor, dizendo esse rapaz tem futuro, alguma coisa assim. E ele trouxe uma proposta dizendo que o Supremo Tribunal Federal não deveria mais ser o foro privilegiado de deputados e senadores, e sim criar um colegiado de desembargadores e juízes de outros fóruns, não um novo fórum, mas um colegiado para julgar especificamente eles e acabar com essa coisa de que o Senado protege o STF protege o Senado. Aí eu pergunto, vocês conversam entre os candidatos sobre as boas propostas e também essa do Renan faz sentido ou tem uma melhor para o STF? Não, veja, eu conheço o Renan desde a época do movimento do impeachment da Dilma. Ele é uma jovem liderança, sem dúvida nenhuma, reconhecido, então, fez um trabalho, criou o seu próprio partido, tem todo o direito de se posicionar. Mas o que eu falo é o seguinte, quando eu me formei, eu tinha uma capacidade de operar um pouco mais limitada do que com o decorrer dos anos, tá certo? Então, cabelo branco não é Mas apenas teve um bom só... professor, né? E tive bons professores, mas cabelo branco não é só o cabelo branco, é aquilo que a gente acumula na vida. Então, se você tem o comportamento de uma instituição, que essa conduta da instituição perdeu a credibilidade, não é você suprimir a instituição, é você poder ter um outro sistema capaz de poder, ou o sistema que já existe na Constituição, prevalecer para que essa instituição resgate a sua credibilidade. Porque não tem democracia nenhuma que o Supremo não seja o guardião da Constituição. Então, você não pode imaginar amanhã que o juiz ou que o desembargador de cada estado ele também não esteja amanhã cooptado também por forças políticas do estado e que são oposição a você. Então, você entende o que é a experiência? A experiência de vida mostra que você não tem que ser contra o Supremo, você tem que ter as pessoas que estão agindo em dissonância com aquilo que é o que se exige do decoro para ocupar o cargo de ministro supremo. É isso que se tem que fazer. Você não defende democracia excluindo o poder. Então, é ditadura. Então, você não concorda com o Congresso, com as ações que estão tendo. O Congresso foi votado e cada deputado ali foi eleito pelo povo. Tá certo? Então, vamos esclarecer melhor a população. Aí sim, é que nós apresentaremos o voto distrital, para que a pessoa conheça o candidato, que seja mais restrita a uma área, não ficar pescando no lugar todo. Ministro, que tenha uma vida e um currículo que ele será indicado só a partir de depois dos 60 anos de idade. Então, você já vai avaliar uma pessoa que já tem uma trajetória, e não você vai botar uma pessoa que tem 40 anos para lhe defender, para ficar mais 35 anos no Supremo, porque ele vai ser seu guardião lá dentro. Não. Você vai pegar uma pessoa com estatura. Então, a partir dos 60 anos, não terá mais direito, porque a quarentena dele será de 8 anos para poder exercer a sua profissão. Será de 4 anos para tentar qualquer eleição. Entende? Então, assim que você precisa de fazer, você precisa resgatar a credibilidade do Supremo. E é isso que nós temos como projeto de lei. Agora, os parlamentares, eles são julgados pelo parlamento. Quantas vezes deputados e senadores foram cassados? O que está faltando ao Senado Federal é, por ser o Senado Federal ali um colegiado, é que o colegiado aplique as regras que devam ser aplicadas.
Ou seja, se o comportamento não é compatível com o exercício da função, ele não tem por que estar defendendo aquele cargo. Então, essa é a tese que eu sou muito, assim, de saber que a defesa da democracia, ela não pode dar espaço para pessoas impetuosas de achar que, de repente, pode... eu vou quebrar tudo, fecha tudo e tal, não sei o quê, tem que ser aquele outro grupo, faz... Não, calma. A gente tem que ter habilidade para conviver com a democracia. Agora, o que nós precisamos buscar no Brasil é diferente. O que nós precisamos buscar no Brasil é pacificação. É isso aqui. Não se governa brigando, não se governa todo dia no puxadinho brigando. Se governa é pacificando, se governa é sentando o presidente da Câmara, do Senado, do Supremo, ou do TCU, chamando, dizendo, olha, esse é o problema do país. Nós vamos tomar essas decisões aqui agora. Isso é um assunto que nós precisamos... Eu não tenho que provocar ninguém numa entrevista, eu não tenho que provocar ninguém no fechadinho lá no... Eu tenho que governar o povo. Governando o povo, você consegue tudo. É por isso que eu falo, a minha experiência, eu passei 6 mandatos no Congresso Nacional, 2 mandatos como governador. Então, é a mesma coisa de um cidadão que vai fazer a primeira cirurgia de coluna e eu que já operei 40 anos de coluna. Você entende? Quer dizer, o que é problema para ele, eu já vi aqui 10 vezes, 1000 vezes. Então, a experiência não pode ser retirada de um momento tão crítico que nós estamos vivendo no país hoje. É isso. E essa bravata de que eu vou brigar com os americanos, eu vou não sei o quê. Calma, rapaz, calma, devagar. Calma, candidato, tenha resultado primeiro, não venha com essas bobagens. Só quem gosta de briga, você tem que brigar a briga certa. Eu briguei defendendo princípios. Direito de propriedade, livre iniciativa, economia de mercado, produtor rural. Então, agora, quando você passa a brigar porque você não dá conta de resolver, então eu tenho que brigar com ele, porque aí eu vou falar que eu não fiz a minha coisa porque ele não deixou. Eu não dei conta de governar, o Felipe ficou me atazanando, ele era lá do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, toda hora ele dava uma decisão contra mim, então ele é o responsável, não sou eu o responsável. Então isso não é governar, gente. Governar é apresentar resultado para o povo que quer. O cara quer um leite de UTI, o cara quer um colégio bom para o filho dele, o cara quer ter segurança de sair daqui e ir embora para casa sem ser assaltado, sem morrer. É isso que é fazer política, pelo amor de Deus. Mas isso